Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, todos os nossos seguidores, mundo afora. E principalmente, meus queridos alunos aqui do Espaço K. Sejam muito bem-vindos à Cabala da Coragem. Cadê meu Lechaim? Lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya b'dvarei. Pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante, eu diria talvez um dos temas mais importantes da nossa vida, que é a Cabala da Coragem. A Cabala da Coragem. Obviamente estamos prestes a entrar na festa de Pesach. E a festa de Pesach, nós comemoramos a nossa liberdade, a saída do Egito. Então a gente vai entender como a festa de Pesach ela está intimamente ligada com o conceito de coragem, que, conversando com muitos jovens da nossa geração e pessoas em geral da nossa época, eu posso perceber como talvez a falta de coragem está por trás de tudo. O nosso medo, quando a pessoa tem medo de ser feliz, quando a pessoa tem medo de ser livre, quando uma pessoa tem medo de encarar os seus monstros interiores, essa é a base de todos os nossos problemas. E quando a gente tem a arma que vence o medo, e a arma que vence o medo não é a falta de medo. A pessoa que tem falta de medo, ele não é corajoso, ele é mexigna. Sabe o que é mexigna? Mexigna quer dizer louco. Quem não tem medo de nada é louco. A pessoa normal tem que ter medo. Sabe? Você não tem medo de tocar no fogo? Você não tem medo de encarar a vida? Tem que ter medo. Mas tem que ter coragem para vencer o medo. Então hoje a gente vai ver como coragem não é a negação do medo, como nós estamos falando em várias aulas anteriores. Coragem significa justo o contrário. Saber encarar os seus medos. E para saber encarar os seus medos, em primeiro lugar você precisa assumir que você é um medroso. Quem tem medo de assumir que é um medroso, eu sei que parece um paradoxo, mas quem tem medo de assumir que é medroso, nunca vai virar corajoso. Quem acha que já nasceu corajoso, ou quem se acha muito machão, ou quem se acha tão poderoso que ele não tem medo de nada, nada mais é do que uma pessoa extremamente insegura, que ela não quer assumir seus próprios medos. Então, o primeiro passo para a pessoa virar corajosa é ela assumir que ela é medrosa. Por mais paradoxal que isso pareça. Para entender bem esse assunto, vamos entrar um pouco hoje na festa de Pesach, que é a festa, como a gente fala nas nossas rezas, Zman Cheruteinu. Zman Cheruteinu significa a época da nossa liberdade. Por que Pesach é chamado a festa da nossa liberdade? A gente vai entender hoje. Mas primeiro, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a festa de Pesach. Em primeiro lugar, o nome. O nome da festa, ele diz muito sobre a comemoração. A palavra Pesach, que deu origem à palavra brasileira, a palavra traduzida, Páscoa. Páscoa é a tradução de Pesach para o português. Ela vem de uma passagem da Torá que diz que Deus saltou as casas judias no momento do 10º e último castigo, a 10ª praga que ele mandou sobre o Egito, que era a famosa praga dos primogênitos. Certo? A morte dos primogênitos. Foi um momento muito trágico para o Egito. Foi um momento muito triste para o Egito. Depois de 9 pragas, a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos. Naquele momento, Deus falou: porém, eu vou saltar as casas judaicas e eu vou salvar o povo judeu do Egito. Por que eu me espanto? Por que eu me espanto? Como se deveria chamar a festa da
saída do Egito, provavelmente uma das festas mais famosas do povo judeu, a base de todo o nosso povo, o nascimento do povo judeu. Poderia se chamar a festa da libertação, poderia se chamar a festa da saída do Egito, poderia se chamar um nome mais bonito. Qual é o nome da festa? Pulo, salto. Salto em altura, salto em distância. Esse é o nome da festa. Pesach significa e ele pulou. Por quê? Tá clara a primeira pergunta, Fê? Por que Pesach se chama saltou? Quando você vê na história da Torá, a Torá nos conta que no dia 10 do mês de Nissan, cada judeu precisou separar um animalzinho que seria oferecido para Deus, que ele tinha o nome de Korban Pesach. Korban Pesach significa, em português, Cordeiro Pascal. O que quer dizer Cordeiro Pascal? Significa um animal que ele foi separado por 4 dias e os judeus amarraram esse animalzinho do lado da cama. Nós sabemos que, bem-vindo Felipe, nós sabemos que o bezerro, ou a vaca, ele era uma idolatria no Egito. Quando os egípcios viram cada judeu pegando um pequeno animalzinho e amarrando ele do lado da sua cama, eles perguntaram, judeus, o que vocês estão fazendo com esse bezerro? Vocês viraram idólatras também? Falaram, não, a gente vai matar esse bezerro daqui a 4 dias. O quê? Vocês vão matar o ídolo do Egito? Sim. E eles tiveram coragem de aceitar e de assumir que eles estavam sacrificando o próprio ídolo, idolatria do Egito. Então, quando não precisa, o Egito viu aquilo, eles ficaram muito bravos, digamos assim, com os judeus. E os judeus levaram isso com coragem. Guardam essa questão. Mais para frente, nós sabemos que durante a saída, o processo da saída do povo judeu do Egito, durante esse processo, passaram-se 7 dias. E finalmente o povo judeu chegou no Mar Vermelho. E aconteceu toda aquela cena dramática que o povo ficou naquela tensão. O mar de um lado, os egípcios o perseguindo do outro lado. E de repente, o mar se abriu. O que pouca gente sabe é que o mar se abriu em mérito de uma pessoa. Um judeu que se chamava Nachshon ben Aminadav. Que esse judeu, ele, diferente dos outros que ficaram na dúvida, que ficaram com medo, que ficaram extremamente, digamos assim, em dilemas, eles resolveram, alguns queriam pular no mar e se suicidar, eu já contei numa outra aula, outros queriam voltar para o Egito, outros queriam guerrear com os egípcios. Teve um Yehudi, teve um judeu, que ele falou, Deus mandou seguir em frente, eu vou seguir em frente. E quando a água do mar chegou no pescoço dele, o mar se abriu em mérito desse judeu. Imagina, tinham 3 milhões de pessoas aproximadamente saindo do Egito. 1 milhão de pessoas. E estão ouvindo? É muito importante isso. Um judeu foi corajoso. Diz a Torá, em mérito de Nachshon ben Aminadav, o mar se abriu. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu quero ver hoje com vocês uma grande novidade. Essa é uma aula curta, mas é uma aula que eu quero realmente que a gente foque no foco. Foco no foco. E a gente consiga perceber como essa mensagem ela pode ser muito relevante, principalmente para os tempos atuais. Lechaim, lechaim. E agora vem a terceira e última pergunta.
Quando a gente começa o Seder de Pesach, para quem nunca participou de um Seder de Pesach, o que é um Seder de Pesach? É o jantar que todas as famílias judias do mundo inteiro se reúnem, alguns mais religiosos, outros menos religiosos, todo mundo com matzá na mesa, e a gente lê a Haggadah. Antes de cantar aquela musiquinha famosa, Manishtaná, que as crianças perguntam e cantam, qual é a diferença dessa noite e as outras noites do ano? Tem um trecho que a gente fala 3 frases em aramaico, que era a língua que a maioria dos judeus entendiam naquela época. E a gente fala 3 frases muito estranhas. A gente senta na mesa do Seder e nós falamos Relachma Aniyah Deachlu Avatana Beara de Mitzrayim. Este é o pão pobre, o pão ázimo, que o nosso povo comeu na terra do Egito. Pergunta ao Rebbe, calma, tem um erro. Onde nós comemos a matzá? Todo mundo sabe. Onde nós comemos a matzá? Fora do Egito. Por que a gente come matzá e não pão na festa de Pesach, não hametz? Porque não deu tempo da massa fermentar, certo? E por isso, a gente, em lembrança a esse momento da rapidez e da agilidade da fuga do Egito, nós comemos matzá fora do Egito. Então, por que a primeira frase do Seder de Pesach é: este é o pão pobre que nós comemos na terra do Egito? Entenderam a pergunta? A gente não come isso na terra do Egito, a gente come isso aqui fora do Egito. Depois a gente continua. Kol dichfin yetei veyechol, kol ditzrich yetei veifsach. A gente fala na mesa: todo aquele que está com fome, venha e coma. Todo aquele necessitado, venha participar do meu Seder de Pesach. Pergunta ao Rebbe, que isso? É uma hipocrisia? O que adianta você convidar pessoas na tua mesa depois que já está todo mundo sentado? Você deveria ter convidado as pessoas quando você estava na sinagoga. Você deveria ter convidado pessoas na tua casa durante a semana. Manda um WhatsApp no grupo, certo? Fala, quem não tem de jantar no Seder de Pesach, vem na minha casa. Qual é o sentido de você convidar pessoas para o teu Seder de Pesach depois que já está todo mundo sentado na mesa? E quem não está, não está. É uma frase simbólica. E finalmente você fala uma terceira frase, que fala o seguinte: esse ano somos escravos. Ano que vem seremos homens livres. Presta atenção. Esse ano estamos aqui, ano que vem estaremos na terra de Israel como homens livres. Calma. Qual é toda a comemoração de Pesach? Não é a liberdade? Não é a saída do Egito? Como você chega no começo da Haggadah e você já enfatiza que nós somos escravos, que nós somos prisioneiros, que nós somos oprimidos? Toda a ideia de Pesach seria comemorar a liberdade e não falar nós somos escravos. Essas são as 3 perguntas que o Rebbe faz sobre as 3 primeiras frases que nós lemos na Haggadah de Pesach. E diz o Rebbe, que foi aniversariante de ontem, como eu falei, 11 de Nissan, uma coisa magnífica, presta bem atenção. Antes de você começar o Seder, a criança tem uma pergunta. Quando a gente fala que a criança tem uma pergunta, não é apenas a criança pequena, a criança dentro de cada um de nós. O nosso lado mais sincero, quem é criança? O teu lado verdadeiro, o teu lado puro, o teu lado mais honesto. Tem uma pergunta: o que a gente está fazendo nessa mesa? Fala a verdade, quem nunca teve essa pergunta. Tem pessoas que têm conscientemente, tem pessoas que têm inconscientemente, mas todo mundo tem essa pergunta. Qual a pergunta? O que nós estamos comemorando essa noite? Liberdade? Que liberdade? Tem pessoas que sofrem no mundo. Poucas pessoas talvez não sofrem no mundo. Algumas pessoas o sofrimento é físico. Outras pessoas o sofrimento é psicológico. Outras pessoas o sofrimento é emocional. Outras pessoas o sofrimento é espiritual. Mas como você pode dizer que na noite de Pesach estamos comemorando uma liberdade se ainda existem tantos problemas no mundo?
A maioria das pessoas que você vai conversar, não sei se só os rabinos que têm esse problema, mas qualquer pessoa que você vai conversar, ele tem algum dilema, ele tem algum pepino para resolver, ele tem algum desafio. Alguns falam mais, outros falam menos. Então, que liberdade é essa que nós estamos comemorando? Então, vem Agadá e fala, primeira coisa, esse é o pão pobre que nós comemos na terra do Egito. Sabe o que significa? Fala o Rebbe. Nós ainda estamos na terra do Egito. Em outras palavras, mesmo que nós saímos do Egito, nós só começamos a sair do Egito. A libertação de Mitzrayim não foi uma libertação total. É um erro uma pessoa que acha que hoje existe uma liberdade absoluta. Claro que não. Claro que não. E por isso nós falamos, todo aquele que está com fome que venha e coma. A gente não está convidando ninguém, o momento de convidar era outro. Nós estamos enfatizando para a criança e falando, você tem razão. Todos nós somos esfomeados. Tem gente que tem fome de comida, infelizmente, fisicamente. Tem pessoas que têm fome de informação. Tem pessoas que têm fome de direção na vida. Tem pessoas que têm fome de espiritualidade. Mas nós vivemos num mundo que tem problemas. Claro que sim. Então o que nós estamos comemorando? Se nós, como todo mundo, tem problemas, qual que é a comemoração? E aí que vem a novidade. Sabe qual que é a novidade? Pesach. Pesach quer dizer o pulo, o salto. Deus no Egito mostrou que por mais fundo que pode estar o poço, por mais escuro que pode estar o seu problema, que pode estar a tua vida, existe uma salvação. Então, olha, presta atenção, essa é a nekuda da aula de hoje, presta bem atenção. Liberdade não é aquilo que a maioria das pessoas chamam de liberdade. Alguns filósofos, o Pondé gosta muito de falar isso, e outros, falam que a palavra liberdade é uma dessas palavrinhas bonitinhas que todo mundo gosta de falar e pouca gente entende o seu sentido. Todo mundo quer começar um discurso bonito, falar, hoje eu vou falar sobre liberdade. Quem vai criticar, certo? Quer falar de liberdade? É lindo, uma palavra linda. Porém, se você analisa a nossa geração, que em vários aspectos é a geração mais liberal que já teve, talvez, na história da humanidade. E o que eu quero dizer mais liberal? Em vários assuntos. Hoje em dia, na maioria dos países, você tem liberdade de expressão. Agora está uma polêmica no Brasil, se teve censura, não teve censura. Vai ver o que aconteceu nos últimos 3.000 anos de história e você vai entender o que era censura, certo? Graças a Deus, hoje você vive num tempo que 99% dos casos você tem liberdade de expressão. Não vou falar 100%. Você tem liberdade religiosa. Pega o nosso exemplo, povo judeu. Nunca na história do povo judeu nós tivemos tanta oportunidade de praticar e exercer o judaísmo como a gente tem hoje em dia. Você quer ser um judeu ultra-ortodoxo? Você pode ser. Você quer ser super religioso? Você pode ser. Depende de você. Finalmente atingimos a democracia. Será que o ser humano está sabendo lidar com essa liberdade? Então vem a festa de Pesach e fala, nós fizemos um pequeno equívoco. Muita gente imagina a liberdade como férias. Férias. O que é liberdade? Tô de férias. Férias total, como a gente falou um pouco na aula de ontem. Vem Pesach e fala não. Sabe o que é liberdade? Liberdade significa coragem. Coragem de aceitar as tuas imperfeições. Coragem de aceitar os teus medos. Coragem de aceitar os seus dilemas. Coragem de aceitar os teus questionamentos. E encarar eles. Porque uma pessoa que tem coragem, ela é uma pessoa livre. Pega o exemplo do nosso povo. O povo judeu, durante milênios, comemorou a festa de Pesach. Sabe onde o povo judeu comemorou a festa de Pesach? Que é a festa da liberdade? Não apenas em palácios, casas bonitas, mansões, não! O povo judeu comemorou a festa de Pesach por muitos anos, por séculos, em porões escondidos do comunismo, por exemplo. No comunismo era proibido ser judeu.
Você acha que o judeu parou de comemorar Pesach? Não. No porão da casa, às vezes no sótão da casa, tinha lá uma família judia escondida comemorando festa de Pesach. Nos campos de concentração de Auschwitz, tinha judeus comemorando a festa de Pesach. Nas perseguições dos pogroms na Rússia, na Inquisição, cristãos novos que chegaram no Brasil, não sei se vocês sabem, muitos deles nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, fugindo da grande expulsão de judeus da Europa, Espanha e Portugal, comemoravam Pesach escondido. Vem o judaísmo e fala, isso é liberdade. Liberdade não quer dizer que tua vida está sempre mil maravilhas. Isso chama-se ilusão. Liberdade não quer dizer que eu estou sempre sorrindo o tempo inteiro. Isso se chama Instagram. Liberdade quer dizer a liberdade de poder encarar a vida como ela é. Com os seus sofrimentos, com as suas dores, com os seus problemas, e com tudo isso ser uma pessoa besimche, ser uma pessoa feliz. E a pergunta é como? Certo? Como que eu posso ser uma pessoa feliz com tantos problemas? Como eu posso ser uma pessoa feliz com tantos desafios? Como eu posso ser uma pessoa feliz com tantos dilemas? Aí vem o segredo. O que a gente fala na terceira frase? Hoje estamos aqui, amanhã seremos homens livres. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos na terra de Israel. Qual é o significado? Presta bem atenção que eu vou falar agora. Uma nekuda muito interessante. Se uma pessoa aprende a encarar a vida dele, que tudo que aconteceu na tua vida até agora foi para chegar nesse momento. Sabe por quê? Porque essa é a única opção. Você nunca vai mudar teu passado. Mas é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu rabino, é culpa de Adão e Eva, é culpa do governo, é culpa do Bolsonaro, é culpa daquele ou do outro. Qual que é a diferença? Quem que é a culpa? Não vai voltar. A história do mundo é a única história possível. Sabe por quê? Porque essa é a história do mundo. Como eu falei na aula de ontem, nós somos aquilo que restou das infinitas possibilidades de um segundo atrás. Então quem é o corajoso? Aquele que fala, eu sou contra o sistema. Muito fácil. Muito fácil. Tem gente que está na moda e tem gente que gosta de ser anti-moda. É tão moda quanto, certo? Tem o cara que é ultra religioso e tem o cara que é ultra ateu. Os dois são tão radicais quanto. Uma pessoa livre, de verdade, ela tem que ser muito corajosa. Para quê? Ela tem que ser corajosa para pensar fora da caixa. E é isso que eu quero trazer na aula de hoje. Pensar fora da caixa, talvez a maior liberdade que uma pessoa pode ter. Eu vou explicar bem claro. O que quer dizer pensar fora da caixa? Esquece agora no macrocosmo, pensa no micro, pensa na tua vida. Você não pode ficar se comparando com outras pessoas. Em primeiro lugar. Por quê? No momento que você se compara com outras pessoas, você está fugindo da tua vida. Sabe? Porque tua vida não tem nada a ver com a da outra pessoa. Tua história de vida é diferente, teu background é diferente, teu DNA é diferente, tua genética é diferente, tua alma é diferente. Cada um é um. Por que você vai se comparar com alguém? Mas muitas vezes a gente tem a tendência de fugir da nossa realidade e viver uma ilusão, porque é muito mais fácil. Porque é muito mais cômodo, porque é muito mais confortável. Uma pessoa que ela encara os seus medos, uma pessoa que ela encara as suas dificuldades, ela não foge, mas ao mesmo tempo ela tem fé. E o que significa ter fé? Ter fé não é ser uma pessoa passiva, como muita gente pensa, não. Ter fé quer dizer, eu tenho coragem de pensar fora da caixa. O que quer dizer pensar fora da caixa? Nunca a solução está... Eu vou repetir isso. Nunca a solução está naquilo que você achava que era a solução. Nunca. Sabe por quê? Uma pessoa que ela acha que a solução é óbvia, uma pessoa que ela acha que a solução é clara, uma pessoa que ela acha que a solução dos seus problemas é premeditada, ele não acredita na vida. Ele não acredita na vida. Por quê? É como se ele acreditasse que a vida já está programada.
que a vida já está encaixada, que a vida já está planejada. Em outras palavras, eu não preciso do próximo segundo. O próximo segundo é uma repetição do segundo anterior. O próximo minuto é uma repetição do minuto anterior. Se eu acredito na vida de verdade, e o que significa acreditar na vida de verdade? Acreditar na novidade que é a vida. Acreditar na surpresa que é a vida. Acreditar no livre-arbítrio do ser humano. Eu preciso acreditar necessariamente que daqui a um segundo vai ter uma novidade do mundo que nunca teve antes. Que daqui a um segundo eu sou a novidade do mundo que nunca teve antes. Porque se eu sou apenas uma repetição de tudo o que aconteceu até agora, Deus não precisava ter criado o mundo. Pensa bem. Você acha que Deus precisava ter criado o mundo para você falar a mesma coisa que teu pai falou, teu avô falou, teu bisavô falou, então não precisava de você? Você acha que Deus precisava te manter mais um segundo vivo para você ser a mesma criatura que você era um segundo atrás? Então você não precisava estar vivo. Correto? Então, uma pessoa que ela tem essa coragem, eu repito, porque eu acho que é mais do que inteligência, mais do que noção, a pessoa tem que ter coragem de encarar a vida dessa forma. Por quê? Porque quando eu estou disposto a olhar a vida dessa maneira, nada é garantido. Nada é garantido. E nada é garantido mesmo. Quem mandou você se garantir? Coitado de quem se garante. Hoje está na moda, o cara fala, eu me garanto. Por que? Você é tão poderoso assim? Você é um reles mortal, para começar. Você não sabe nem quantas horas de vida você vai viver. Não porque você é melhor ou pior do que ninguém, porque ninguém sabe. Não finge que você sabe, porque você não sabe. Não finge que você sabe qual é o melhor governo para o mundo. Você não sabe, porque ninguém sabe. Não finge que você sabe qual é o melhor partido para o mundo, porque ninguém sabe, porque o cérebro humano ainda e provavelmente sempre será limitado. Você pode ter uma noção? Pode. Você pode ter uma pequena opinião bem relativa? Pode. Você pode fazer uma pequena análise da vida baseada nas tuas experiências? Pode. Mas mais forte do que isso tudo, tem que ser a tua humildade de saber que tem mais chance de você estar errado do que você estar certo. Pelo menos isso. Uma pessoa que é honesta com ele mesmo. Você tem mais chance de ser levado na brincadeira do que ser levado a sério. Então ri mais do que chora. Ria mais do que chore. Não porque a vida é um mar de rosas, não. Mas porque você tem a humildade de perceber que nós entendemos muito pouco do que está acontecendo à nossa volta. Só que eu estou falando dessa humildade não apenas como uma característica, não apenas como uma virtude, mas principalmente como algo ativo. Presta atenção, algo ativo. Isso pode definir a tua maneira de encarar a vida. Ou eu vou encarar minha vida como algo passivo. E o que significa algo passivo? Que os outros decidem por mim. Que eu entro na onda das pessoas. Maria vai com as outras, como se fala. Sabe o que isso mostra? Que você não acredita no teu potencial. Que você não acredita na novidade que você veio trazer no mundo. Sabia que você veio trazer uma novidade para o mundo? Se você não acredita que você veio trazer uma novidade para o mundo que ninguém trouxe antes, você não acredita em Deus. Porque você está falando que Deus criou. Eu sou mais um. Tem 7 bilhões e meio. Eu sou mais um. Não, você não é mais um. Você geneticamente é diferente dos outros 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Você pode querer se achar mais um. Tem gente que se acha um cachorrinho, tem gente que se acha uma planta. Mas se você encarar a tua verdade, você é um ser humano. Com todo respeito para as plantas, para os animais, mas você é um ser humano. A pessoa tem que saber o que ele é. Encara quem que você é. Não tenta achar que você é. É muito mais fácil achar que você é uma coisa que você não é. O difícil é você encarar quem você é, mas ao mesmo tempo você ri de si mesmo. Rir de si mesmo é pensar fora da caixa. E falando em termos práticos, isso significa o seguinte: quando eu tenho um problema na minha vida, David, bem-vindo, welcome.
Quando eu tenho um problema na minha vida, eu posso encarar isso de duas formas. Uma é, como todo mundo faz, fica desesperado. Fica desesperado. E aí você começa a tentar procurar a solução baseado em alguma coisa que já aconteceu. Também é bom aprender da experiência do passado, aprender com outras pessoas. Very good. Mas junto com essa experiência do passado, junto com esse aprendizado, junto com essa bagagem, você precisa ter a coragem de falar: eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar a fazer alguma coisa que nunca ninguém fez. Ter coragem de pensar fora da caixa. Ter coragem de acreditar no fato. Qual é o fato? Que tudo na tua vida levou para esse momento único. É um momento mágico. Agora é um momento mágico. Sabe por quê? Porque esse é o único momento que nunca aconteceu na história da humanidade e nunca voltará a acontecer. Você quer olhar ele como repetição? Você pode. Você quer olhar ele com monotonia? Você pode. Ou você pode ter a coragem de acreditar que você pode fazer toda a diferença. Você pode ter a coragem de acreditar que dentro da escuridão vai surgir a luz. Que dentro da opressão vai surgir a solução. Isso foi o povo judeu. O povo judeu não foi o povo que acreditou em Deus, porque Deus estava toda hora mostrando o caminho. Não, às vezes não. O povo judeu não ficou do lado de Hashem durante a história porque tudo levava para o nosso lado. Não, pode procurar. Ao contrário, o povo judeu foi muito teimoso. Quando o nosso povo foi praticamente aniquilado no Holocausto, o que o povo judeu fez? Se levantou com mais força. Se levantou com mais força. Você acha que foi fácil? Você acha que foi uma tarefa simples? Pessoas que perderam todos os seus familiares na Segunda Guerra Mundial, construírem o Estado de Israel, se levantarem, irem para cima. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o povo judeu experimentou uma liberdade diferente. Uma liberdade que ela tem a ver com esperança. Uma liberdade que ela tem a ver com coragem. O mar se abriu por causa de um ser humano, um judeu, que foi corajoso. Basta um. Não precisa mais do que uma pessoa para mudar a cara da história. A gente sabe isso, para o bem e para o mal. Não precisa mais do que uma pessoa acreditar muito numa ideia para ela dar certo, para o bem ou para o mal. Não dá. A gente tem muitos exemplos. Isso foi Nachshon ben Aminadav. Na hora que ele entrou no mar e a água chegou no pescoço dele, Deus falou: em mérito desse cara, eu vou abrir o mar. Por que foi uma pessoa só? Porque essa é a grande lição da Torá. Esquece agora se o mundo inteiro concorda com os teus ideais. Talvez não, talvez ninguém concorda com o que você pensa. Mas você sabe, baseado na tua história de vida, baseado na tua humildade de encarar a vida como uma coisa nova a cada instante, o que tua alma está pedindo para você fazer? O que tua história está pedindo para você fazer? O que só você sabe que você tem que fazer, porque a Hashem dentro de você está mandando você fazer. Poucos têm coragem de seguir essa voz. Poucos têm coragem de escutar Hashem falando com você, porque Deus está falando com você o tempo todo. Deus fala com todo mundo o tempo todo. Mas às vezes tem uma pessoa na geração que tem coragem de escutar a voz divina falando: vai no mar até o pescoço, sem saber que o mar vai abrir, porque o Nachshon ben Aminadav não sabia que o mar vai abrir. O mar abre para quem não achava que o mar vai abrir. Quem pula no mar achando que o mar vai abrir é fácil. Não faltam mexigres no mundo, sério. Não falta gente que se explode no mundo achando que vai ganhar o paraíso. É fácil. Você está fazendo isso aqui para ganhar o paraíso. Difícil são pessoas que elas se arriscam e se entregam. Muito bom o trem do yoga. E saltamos. Isso é Pesach. Pesach! E com isso vamos finalizar a aula de hoje. Presta bem atenção. Falei uma aula mais curta e grossa. Pesach se chama saltou. O pulo. Pesach. Por quê? Porque
liberdade no judaísmo é saber pular. O que quer dizer saber pular? Pode pegar, está na vida, está andando tranquilo. Tem pessoas que andam pulando. Quando uma pessoa está besimche, quando uma pessoa está feliz, ela anda saltitante, como fala em português. O que quer dizer pular? Pular quer dizer, não é apenas o ato de pular, mas é a ideia de você pensar fora da caixa. De você não seguir apenas aquele raciocínio lógico que é o óbvio que você tem que fazer no próximo segundo, porque senão você virou uma máquina, você virou um computador, como muita gente infelizmente está virando hoje em dia, que a gente, de acordo com alguns livros, como aquele Sapiens e Homo Deus do Harari, ele fala, a gente está na era do dataísmo. O que é o dataísmo? Hoje a pessoa quer saber o que fazer, ele pergunta para o Google. Por que a gente pergunta para o Google? Porque o Google sabe tudo. Mas alguém que pergunta para o Google tudo, ele não acredita em Pesach. Ele não acredita em liberdade. Porque o computador pode ser muito mais inteligente que um ser humano. Claro que sim. Ele tem muito mais informação, ele tem muito mais conteúdo. Mas tem uma coisa que o computador não sabe fazer. O Google não sabe pular. Ele não sabe pular algoritmos. Ele sempre vai seguir os algoritmos. Liberdade, que o ser humano tem o livre-arbítrio e o computador não tem o livre-arbítrio, com toda a inteligência dele, nunca terá, mesmo que os filmes de ficção podem mostrar isso. É o ser humano, ele tem a capacidade de falar, quer saber, vou fazer tudo diferente. Vou fazer tudo o contrário. Vou fazer o contra o senso comum. Não só por rebeldia, não só para provocar os outros, porque aí de novo você entrou no senso comum, mas porque eu sinto que esse é o passo que eu preciso dar agora. Às vezes é um passo dolorido, às vezes é um passo difícil, às vezes é um passo que vai contra o senso comum e contra a minha própria natureza. Mas eu tenho uma voz interior que fala, Dudu, é a hora de dar esse salto. Só você pode falar para você mesmo, só você. E com isso eu termino a aula de hoje, que talvez essa é a ideia do Cordeiro Pascal, do Corban Pesach, que o povo judeu teve a coragem de pensar fora da caixa, de amarrar aquele animalzinho do lado da cama, que era a idolatria do Egito, e falou, nós vamos sacrificar a idolatria do Egito. Em outras palavras, eles pegaram a potência mundial, que era o Egito naquela época, e falou, a gente não pensa assim, a gente pensa diferente. Vocês podem respeitar as diferenças? Mas isso é muito fácil fazer no discurso, é muito fácil fazer na ONU, é muito fácil falar de respeito às diferenças no mimimi. O difícil é você respeitar as diferenças na tua vida na prática. E agora eu queria finalizar falando em palavras muito práticas, finalizando a mensagem da aula de hoje. Presta bem atenção. Cada um tem problemas. Eu tenho meus problemas, vocês têm problemas. Graças a Deus, isso que faz a vida. A vida é feita de escuridões, desafios e muitos pepinos para resolver. Até aí a vida de todo mundo é igual. Posso garantir para vocês. Rabino, não rabino. Religioso, não religioso. Não faz diferença. Todo mundo tem questões para resolver. Mas tem uma diferença. Olhar isso de forma livre ou olhar isso de forma escravizada. Escravizada quer dizer, eu sou escravo do meu problema. O meu problema manda em mim. Eu estou no contexto do meu problema. Se eu me coloco no contexto do meu problema, se eu me coloco como vítima da minha vida, se eu me coloco como vítima da sociedade, ou da minha natureza, ou de Deus, ou da injustiça do mundo, pode ser que eu vou achar uma solução, mas vai ser uma solução pequenininha. Vai ser uma solução do tamanho do meu problema. Ou eu posso ser uma pessoa livre. Uma pessoa livre não é a pessoa que fala não tenho problemas. Esse é o mentiroso. Uma pessoa livre não é uma pessoa que nega as suas escravidões e vícios. Não. Esse está vivendo uma ilusão. É uma pessoa que fala, eu sei dos meus medos, eu sei das minhas dúvidas, eu sei dos meus dilemas, eu sei exatamente dos problemas que eu tenho na minha vida. Qual será que é a mensagem que eles estão me passando para dar o próximo passo? Porque o próximo passo pode ser um pulo. O próximo passo pode ser um salto. Talvez tudo o que aconteceu na minha vida até agora é para dar um salto maior ainda. O famoso trampolim. Talvez eu caí baixo, talvez. Talvez eu fui no fundo do poço, talvez.
Talvez eu tive muitos problemas na minha vida, por minha culpa ou não por minha culpa, não faz a mínima diferença, porque essa é a única história de vida que eu tenho. Você não vai voltar. Aquelas pessoas que ficam, mas será que se 5 anos atrás eu tivesse feito uma outra decisão, minha vida seria diferente? Parabéns, mas aquele Dudu ainda não foi criado. O único Dudu que foi criado é esse que teve essa história de vida. Então, uma pessoa que ela se vitimiza pela decisão dos outros, ou mesmo pelas suas próprias decisões, ele está negando a providência divina. A providência divina significa, e tenta viver dessa forma, e com isso eu finalizo de verdade, tenta viver cada momento da sua vida como uma novidade, como uma surpresa. Não fica tentando encaixar ele nos moldes antigos. Seja uma metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. O que significa, no mundo racídico, uma metamorfose ambulante? Uma pessoa que acredita em Deus sabe que cada momento é uma novidade. Cada momento ele é único, ele nunca foi criado antes na história da humanidade. De verdade, eu não estou falando isso poeticamente. Essa é a verdade. Nunca teve esse momento antes. Você quer olhar ele como uma repetição? Então você é um medroso. Você é um medroso que quer repetir a mesma coisa o tempo todo. Se você é corajoso, você assume que você não tem a solução. E você olha para cima. E você olha para dentro. E você pede para a solução vir. Você roga para a solução vir. Você suplica para a solução vir. Mas você não fica parado. Você vai com a água até teu pescoço. E na hora que o pescoço está mergulhado na água, o mar ele sempre se abre. Mas para isso precisa ter a coragem da água ir até o pescoço. Não como suicida, porque o judaísmo não apoia suicidas. Não como uma pessoa que ela não tem nada a perder, então ela fala, eu desisti de tudo. Isso também é uma vítima. Mas quando a gente para de ser vítima do nosso problema, a gente para de se colocar no contexto dos nossos problemas. É ao contrário. Coloca teus problemas no teu contexto. Em outras palavras, pega teus desafios e fala onde eles se encaixam. Pensar fora da caixa significa, em palavras simples, que na hora que eu tenho a humildade de aceitar que eu não sei tudo, e graças a Deus eu não tenho, não precisa ficar triste que você não sabe tudo. Graças a Deus que eu não sei tudo, porque se eu não sei tudo, eu estou aceitando que o próximo segundo é uma novidade. Porque se eu sei tudo, não tem mais novidade na vida. Se eu não sei tudo, tudo é uma novidade. Então, se eu estou disposto a acreditar que tudo que me aconteceu até agora na minha vida foi para me levar para o próximo instante, e eu faço uma fusão do meu passado com o meu futuro, como eu falei na aula de ontem. O que é presente? Presente é a mistura de passado com futuro. Se eu consigo pegar, não negar o meu passado, como muita gente está fazendo hoje em dia, achando tudo o que aconteceu no passado foi erro. A única geração inteligente é a geração de agora. Isso beira uma burrice muito grande, certo? Se você acreditar que tudo o que aconteceu, o crescimento e a evolução do passado, Não, o judaísmo preza a história. O judaísmo, ele preza a cada instante do passado. Como eu falei na aula de hoje, respeita os mais velhos, respeita a história, respeita as tradições. Isso quer dizer ser uma pessoa antiquada? Isso quer dizer ser uma pessoa arcaica? Ao contrário. Eu uso toda essa bagagem para poder falar. Talvez tudo isso me levou para pensar fora da caixa. E falando em palavras simples, o que quer dizer pensar fora da caixa? Olha para o teu problema, olhos nos olhos. Encara teu problema. Encara. Sabe o que quer dizer encara? Encara quer dizer, olha para ele e fala, eu não sei te resolver. Esse é o cara que encara. O cara que olha e fala, é fácil. Sabe aquelas pessoas que tudo que você pergunta, o cara já tem na ponta da língua. Isso aqui assim é fácil, é só perguntar no Google. Please. Não precisa. Porque na hora que uma pessoa, ela realmente é corajosa, ela assume que ela tem medo. E é isso que eu falei no começo da aula. Coragem não é negar o medo. Coragem não é falar, eu sei tudo, porque eu sou tão seguro que eu não tenho medo de nada. Não, esse é o mais inseguro de todos. Ele fica se protegendo o tempo inteiro, toda hora se defendendo. Não, leve, como alguém falou aqui, seja leve, seja solto, seja uma pessoa que fala, realmente eu não sei o que fazer. Porque na hora que você assume que você não sabe o que fazer, de verdade, a solução vem. Mas para isso tem que se jogar. Para isso tem que se jogar na vida. Para isso tem que se jogar nos braços de Deus, como a gente fala na Hassidut. Nos braços de Deus quer dizer, como eu falei na aula de ontem, só pula de bang jump quem acredita que a corda está bem presa.
Quando você acredita que as raízes estão bem presas, você pula de bangueira, senão você não pula, senão você é um suicídio. Então que a gente tenha firmeza, segurança o suficiente para encarar nossos medos, assumir nossos medos. E aí sim, ter coragem para falar, apesar do medo, eu vou seguir em frente. Isso é o corajoso. Apesar de ser um medroso, eu vou ter coragem, dessa vez eu vou superar o medo. E passo por passo, a gente vai conquistando a nossa liberdade e que todo mundo tenha, se Deus quiser, uma festa da liberdade, uma festa de Pesach, Kasher Vesameach, como nós falamos. Nuriel, seja muito bem-vindo. Que a gente tenha uma festa de Pesach muito alegre, com muita união da família, com muita liberdade para toda a humanidade, se Deus quiser, e que a gente possa experimentar essa liberdade, não achando que a liberdade é igual para todo mundo, porque isso se chama ditadura, isso se chama totalitarismo, quando você acha que a tua liberdade tem que ser a mesma liberdade de todo mundo, como muitos idealismos acharam que liberdade é todo mundo igual, não tiveram mais mortes na humanidade, quando alguém acreditou que a liberdade é igual para todo mundo. Não. Liberdade quer dizer respeita a liberdade do outro. Respeita a liberdade individual e respeita a possibilidade de cada um exercer essa liberdade da sua forma. E aí sim a gente vai experimentar um Pesach Kasher Vesameach com muita alegria para todo mundo. Obrigado a todos pela participação. Shkoyach. Boa noite a todos.